vamos olhar para as tarefas do sumo sacerdote, especialmente quando ele faz a expiação dos pecados, especialmente o que ele faz nesta administração ou execução de expiação. E este dia da expiação prefigura aquele dia em que Jesus morreu por nós na cruz, para expiar os nossos pecados e lavar os nossos pecados. Vamos ler esta passagem, Levítica capítulo 23, versículo 27. Levítica capítulo 23, versículo 27. O 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação. Façam uma reunião sagrada e humilhem-se e apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Antes de olhar aquilo que o sumo sacerdote faz no dia da expiação, precisamos revisar principalmente as direções e a estrutura do tabernáculo, de todo o templo. Quais são essas direções? O portão está no leste, cá é norte, lá é sul, e o tabernáculo está no oeste. O sumo sacerdote deveria entrar assim, deveria parar do lado norte do altar de sacrifício, deveria estar deste lado. Do este, ele deveria estar aqui. E aqui temos essas duas divisões. Temos o lugar santo, o altar do incenso, e aqui temos o santo dos santos, aonde se encontra a arca da aliança. Nós sabemos disso. É de olhar para a Bíblia basicamente em Levítico capítulo 26 para que a Bíblia nos leve passo a passo no que o sumo sacerdote deva fazer neste dia. Levíticos capítulo 16, versículo 1 a 3. O Senhor falou com Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão por haverem se aproximado do Senhor. O Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei na nuvem acima da tampa. Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho como oferta pelo pecado e com um carneiro como holocausto. O que precisava levar é o novilho e o carneiro. Já no versículo 29 diz: este é um decreto perpétuo para vocês. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão a si mesmos e não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente. Não fazer nenhuma obra é como se fosse o dia do sábado e que você deveria apenas se focar no Senhor e não se distrair por coisa alguma. Enquanto estamos a pensar nesse dia da expiação, não nos focamos apenas na crucificação de Jesus. Vamos pensar em toda a adoração que nós rendemos a Deus. Vamos aprender através disso como adorar bem a Deus, de maneira que a nossa adoração seja aceita e agradável diante de Deus. Versículo 30 diz: porquanto nesse dia se fará propiciação por vocês para purificá-los. Eu oro que todos tenhamos recebido esta propiciação em todo o tempo que adoramos a Deus, em todo o tempo em que nos achegamos para orar a Ele. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Este lhes será um sábado de descanso, quando vocês se humilharão em um decreto perpétuo. Compartilhei acerca do conceito de descanso. Este descanso significa colocar Deus no seu trono e permitindo com que Ele governe na minha vida. É o dia em que não nos focamos nas nossas obras, mas nas obras dele. Nos focamos no facto de que Ele é o nosso Rei.
versículo 32 e 33. O sacerdote que for ungido, ordenado para suceder seu pai como sumo sacerdote, fará a propiciação, porá as vestes sagradas de linho e fará propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, por todos os sacerdotes e por todo o povo da Assembleia. Ele está fazendo propiciação pelo tabernáculo, pelos utensílios que se encontram no tabernáculo, por ele próprio e pela comunidade, que é o povo. Deve usar aquele vestido de linho fino apenas. Nós vimos vários diferentes de suas vestimentas, mas neste dia ele deve vestir-se apenas de branco. Lembram-se daquela roupa branca. No versículo 34 diz: Este é um decreto perpétuo para vocês. A propiciação será feita uma vez por ano por todos os pecados dos israelitas. E tudo foi feito conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. É apenas uma vez por ano quando o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos. De acordo com o livro do reverendo Abraham Pack, ele entra quarta vez durante as suas atividades no Santo dos Santos. Alguns estudiosos possam dizer 3 vezes, mas é mais provável 4 vezes. Ao pensar nisto, pode concluir quantas vezes o sumo sacerdote entra e sai, entra e sai. Esse dia é conhecido como Yom Kippur. Kippur vem da palavra kafar. É a palavra hebraica significando cobrir. Yom significa dia. Então, é o dia de cobrir. O propiciatório era conhecido como o lugar em que se cobre, cobertura da Arca de Aliança. Também fala da obra de Jesus de cobrir os nossos pecados. Este é o dia em que os pecados são expiados. O sumo sacerdote entra no Santo dos Santos. Não há nenhuma atividade fora, apenas uma assembleia sagrada. E a oferta pacífica deve ser oferecida. Este não era um dia obrigatório para que os israelitas fossem para o templo. Levíticas 23, versículo 27 e 28. Levítica 23, versículo 27 e 28. O 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação. Façam uma reunião sagrada e humilhem-se e apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Não realizem trabalho algum nesse dia, porque é o dia da expiação, quando se faz propiciação por vocês perante o Senhor, o Deus de vocês. Então, o sumo sacerdote se apresenta no templo 7 dias antes do dia da expiação. Ele fica lá por estes 7 dias, aprontando tudo para aquele dia, aspergendo o sangue no altar dos sacrifícios queimados, queimando o incenso no altar do incenso, ver o candelabro como é que está, aprendendo dos anciãos toda noite durante 7 dias, como fazer aquilo e aquilo ali. 7 dias de preparação para uma adoração de um dia. Quanto tempo você se prepara para a sua adoração? Durante a preparação por 7 dias, o sumo sacerdote aponta um sumo sacerdote temporário, para que se alguma coisa acontecer para o sumo sacerdote neste dia, vamos dizer, se o sumo sacerdote, por um descuido, acontece que ele tenha um ataque de coração no dia anterior e não pode executar a atividade da expiação. Este seria um evento bem trágico. Por causa da morte do sumo sacerdote, toda a nação não pode ser expiada dos seus pecados. Ele deve indicar um sumo sacerdote temporário para, no caso de o sumo sacerdote cometer algum pecado e ficar impuro, por tocar alguma coisa impura. E se por acaso uma dessas coisas acontecer, ele escolhe o
sumo sacerdote temporário, para que o substitua imediatamente. No anoitecer do dia, antes do dia da expiação, ele vem para o portão leste para ver os animais, a prontidão dos animais, se não há mancha, se não há defeito, e estão em ordem e estão todos os animais necessários para os sacrifícios. Animais como novilho, cabritos, ovelhas. Ele faz um check-up de todos os animais, uma a cada uma, e faz isso pessoalmente. E ele faz um check-up minucioso junto com os outros sacerdotes. E tem um encontro e discute alguns aspectos durante esta noite. Ele se encontra com os sacerdotes sêniores que vão lhe levar passo a passo, mesmo que ele saiba fazer lembrar por cada detalhe do que deve ser feito. Aqui todos devem ter certeza que ele compreende cada passo que deve ser dado. Tudo quanto ele precisa fazer passo a passo, repetidamente. Os sacerdotes sêniores lêem as escrituras acerca do dia da expiação e fazem com que o sumo sacerdote faça um juramento. Nesta noite, o sumo sacerdote não pode dormir. Isto prefigura estar alerta e acordada para o dia do Senhor. Nesta noite deveria fazer de tudo para não tosquenejar e não ter um sonho mau que possa lhe causar a pecar. O sumo sacerdote não pode dormir e os outros sacerdotes fazem de tudo para ajudar a ele a não tosquenejar nem dormir. Eles fazem todas as perturbações para evitar com que ele durma. Agora, ao amanhecer, no dia de expiação, dia 10 do 7º mês, a cerimônia começa. Logo no nascer do sol. O sumo sacerdote não pode atrasar porque nem dormiu. Está aqui no templo. No domingo de manhã, se tem o hábito de se atrasar, não durma durante a noite. Esta é a grande solução. Pessoalmente, eu penso, e eu acho que talvez é o que Deus pensa, um dos grandes desprezos que mostramos a Deus é chegarmos na igreja atrasados. Que horas são o tempo das nossas adorações no domingo? São 10h45, não é? Às quarta-feira, às horas, começamos 19h40 e não 20 horas. Digo isto porque hoje estava olhando até às 20 ainda o santuário estava vazio. Quem vos deu o privilégio e o direito de pular o louvor e adoração? Você pensa que tem direito de chegar a Deus, dizer, Deus, me dá tudo o que eu quero, sem que você o louve e o adore. Quando marco um encontro com alguém e essa pessoa chega atrasado, me sinto ofendido. Porque às vezes eu penso assim, desculpa por revelar o meu pecado aqui. O meu tempo é mais precioso, assim como o seu, mesmo que você seja pago muito dinheiro por seu tempo. Porque também o meu tempo é tão precioso quanto o seu. Você está gastando o meu tempo por chegar 15 minutos, 30 minutos, 1 hora atrasado. Veja que mesmo eu, que sou menos insignificante, tenho pensado acerca da preciosidade do meu tempo. Se você está se encontrando com Deus, o tempo foi determinado. Quem somos nós para dizermos, Deus, pode adiantar, comece com os trabalhos? Porque como vem Deus, eu estou muito ocupado para te louvar. Louvar e adoração não é tão importante para mim.
apenas se eu conseguir chegar no tempo da palavra. Parece que gastei muito tempo colocando o meu ponto de vista. Mas isto mostra o quão é importante para nós termos o nosso tempo com Deus e chegar a tempo, sermos pontuais. Amém. Muito obrigado. Estamos falando acerca do tempo de Deus. Você pode imaginar se Jesus tivesse chegado atrasado? Você imagina se Deus responder às suas orações atrasado? Deus é sempre pontual e nós também deveríamos ser pontuais com Deus. Neste dia, o sumo sacerdote lava as mãos e os pés e ele toma vários banhos. De acordo com a tradição, o sumo sacerdote deve lavar as mãos e os pés 10 vezes durante o dia e toma banho umas 5 vezes. Depois de vestir a sua túnica, tem que lavar os pés e as mãos de novo. Levíticos 16, versículo 4 diz: ele vestirá a túnica sagrada de linho, com calções também de linho por baixo, porá o cinto de linho na cintura e também o turbante de linho. Essas vestes são sagradas, por isso ele se banhará com água antes de vesti-las. Depois o sumo sacerdote vai ao lugar santo, acende o incenso e pega na tocha e volta para fora. Versículo 6. Arão sacrificará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Agora, Jesus não teve que fazer isto, mas os sacerdotes humanos tinham que fazer isto porque eles pessoalmente são pecadores. Ele tinha que receber perdão por si mesmo e pela sua família antes de continuar com as atividades. Quando está espiando para si próprio, ele coloca o novilho do lado norte. Conhece aquelas direções, né? E ele coloca as suas mãos sobre o novilho e confessa os seus pecados, dizendo: ó Senhor, eu pequei contra ti, eu sou impuro. Por favor, perdoa os pecados que eu e a minha família cometemos. Ele faz essa oração publicamente e em voz alta, e o povo responde. As pessoas ao redor respondem: que o nome do Deus Altíssimo seja glorificado. Orando sobre aquele novilho, ele está transferindo os seus pecados para aquele novilho. Levíticos 16, versículo 7 a 10. Depois pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro, e tirará sortes quanto aos 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para se fazer propiciação e será enviado para Azazel no deserto. Ele deverá pegar as sortes e passar de leste para o lado norte para pegar os cabritos ou bodes, um para o Senhor Deus, um para Azazel, significando o bode emissário. E colocava o selo no bode, dizia: eu dou a este bode como a oferta pelo pecado ao Senhor. O povo ao seu redor iriam responder: glória ao nome de Deus dos céus. E amarrava no pescoço
com uma cor escarlata. Versículo 11. E Arão fará chegar o novilho da oferta pela expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da oferta pela expiação, que é para ele. Lembra-se que ele orou sobre este bode, agora está sacrificando o bode. Você imagina matar um grande novilho e imagina matar qualquer animal. Não é nada fácil, não. O sumo sacerdote naqueles tempos sacrificava animais. Imagina aqueles animais como ovelhas, era como animais de estimação nos tempos. Imagina você trazer o seu gato, o seu cão, e dizer que estou a oferecer este por causa dos meus pecados. E este animal vai ter que morrer. E você corta a garganta e deixa verter-se o sangue. Será que não estaria a chorar também? Parece que estou a falar com algumas pessoas aqui. Então, por causa deste cenário, todas as pessoas tinham que terem consciência que se eu pecar, alguém ou alguma coisa vai ter que morrer por causa dos meus pecados. Alguém ou algum animal deve derramar o seu sangue por causa dos meus pecados. O sumo sacerdote mata este novilho e recolhe o sangue e entrega ao outro sacerdote. Continuar a misturar, a mexer. O que acontece quando o sangue fica muito tempo sem mexer? Ela começa a secar, mas deve continuar a mexer para permanecer líquido. No versículo 12 diz: tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar de diante do Senhor e os seus punhos cheios de incenso aromático moído e o meterá dentro do véu. Depois de matar o novilho, ele recolhe o sangue, entrega a outro sacerdote. O sacerdote continua mexendo. Ele coleciona as brasas de fogo no incensário do altar das ofertas queimadas. E ele tem seus dois punhos cheios de incenso aromático moído. Aqui estão as brasas na pá. Aqui está o sacerdote que está mexendo o sangue. Ele aqui recebe dos punhos de incenso. Ele traz as brasas e o incenso no lugar santo e vai até o santo dos santos. Este é o sumo sacerdote andando. E ele tem que andar por meio do véu. O sacerdote está indo para o lugar santíssimo. O que vai fazer ali? E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Sobre o monte Sinai, quando Moisés subia para se encontrar com Deus, sobre o monte Sinai havia uma grande e densa nuvem. Aquela nuvem representava a presença de Deus. Aqui está a acontecer a mesma coisa e Deus está a dizer ao sumo sacerdote para fazer esta nuvem, este fogo e o incenso. É isso que ele está a fazer. Colocou embaixo a pá e está colocando nas brasas o incensário. Causa com que fumo brota dali e fazer com que o lugar santíssimo esteja coberto de nuvem. Versículo 14 diz: e tomará do sangue do novilho e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório para a banda do oriente, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Depois
de juntar o incensário às brasas de fogo, enquanto ali sobe aquele fumo e torna uma grande nuvem. O sumo sacerdote sai e vai ter com aquele sacerdote que está mexendo o sangue para receber aquele sangue. E volta a entrar já é segunda vez para espargir o sangue sobre o altar da aliança. Agora o Santo dos Santos está cheio do fumo do incenso e ele não pode ver nada. E ele entra e esparge o sangue com os seus dedos no propiciatório no leste, na frente do altar da aliança 7 vezes. Aliás, Arca da Aliança 7 vezes. Versículo 15 diz assim: depois degolará o bode da oferta pela expiação, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação que mora com eles no meio das suas imundícias. Agora ele está espargindo o sangue em todos os lugares, no lugar santo. Você imagina no lugar santo o cheiro do sangue em todo lugar. Parecia algo horrível. Tudo deve estar coberto pelo sangue. Este sangue é necessário. Lembra-se, Levítico 17, versículo 11. No sangue há vida. E este derramamento de sangue prefigura o derramamento do sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele teve que passar tudo isto por causa dos nossos pecados. E isto deveria acontecer no Antigo Testamento a cada ano. E esta é a terceira vez ele entrando e aspergindo o sangue em todos os lugares por causa das impurezas do povo. Agora ele está usando o sangue do bode. E ele deveria sacrificar o bode por causa da oferta pelo pecado. Pela terceira vez ele entra, começa a espargir no lugar santo e no santo dos santos. O sangue precisa tocar tudo ali, porque se o altar é impuro, o sacrifício pela expiação do pecado do povo será inválido pelo resto do ano todo. Por isso o sangue deve tocar em tudo. O sangue do Senhor Jesus Cristo precisa tocar cada parte da minha vida. Tudo quanto eu tenho. Na adoração a Deus, toda parte de mim deve tocar ou ser tocado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Por causa disto, o pastor fundador Abraham Pack sempre enfatizou: nunca deixe a sua mente em qualquer outro lugar, nunca se foque em qualquer outra coisa. O nosso espírito, a alma e o corpo devem ser tocadas pelo o Espírito Santo e pelo sangue de Jesus Cristo. Versículo 18. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele, e tomará do sangue do novilho e do bode e do sangue do bode e o porá sobre as pontes do altar ao redor. Isto fala do altar do incenso. Versículo 19. E daquele sangue espargirá sobre ele com o seu dedo 7 vezes, e o purificará das imundícias dos filhos de Israel, e o santificará. Se olhar cuidadosamente, os chifres deste altar estão pintados com sangue.
Ele vem para o lugar santo e mistura o sangue do novilho e do bode e começa a cobrir os chifres do altar do incenso e asperge o altar com o sangue através do seu dedo 7 vezes. E ele traz o remanescente do sangue para o altar do sacrifício queimado e faz o mesmo, coloca o sangue nos chifres e o sangue remanescente ele derrama no sudoeste, no canto do altar de sacrifícios. No templo de Salomão, a drenagem está conectada e leva toda a cidade para ao vale de Kidre. Por isso que depois das ofertas, sacrifício, o sangue remanescente é derramado naquela parte, para o vale de Kidre. Versículo 20 e 21 diz: havendo, pois, acabado de expiar o santuário e a tenda da congregação e o altar, então fará chegar o bode vivo. Lembra-se que haviam 2 bodes. Um foi sacrificado para se retirar o sangue e um continuava vivo. Você não estaria no lugar daquele bode. Viu, presenciou o amigo a ser matado. E agora já é a tua vez. Mas este agora é oferecido vivo. Versículo 21. E Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Será que você já se perguntou por que 2 bodes? É para garantir que, de todos os aspectos, os nossos pecados estão cobertos. O sumo sacerdote ora sobre este bode para Azazel, o bode emissário, todos os pecados de Israel. Já no versículo 22 diz que assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e o homem enviará o bode ao deserto. Você imagina sendo aquele bode carregando todos os pecados de todas as pessoas da nação de Israel. Deve ser muito pesado. E isto claramente prefigura a Jesus Cristo. E se isso é para o deserto, para deixar este bode, o que iria acontecer? Por quanto tempo iria sobreviver? Seria devorado pelos animais selvagens. Depois de eles se estabelecerem e habitar na terra de Canaã, já não pode deixar no deserto, pode encontrar o seu caminho e voltar para casa. Então, há um sacerdote designado para levar este bode para fora da terra. E as pessoas clamam para o bode de Azazel: vá, leva os meus pecados. Os leva para o deserto, não lhes deixe permanecer aqui. Eles estão a colocar todos os seus pecados sobre este bode. Estão a dizer para ir com os seus pecados e jamais volte para aqui. Imagina, você levou para fora e voltou. O que isso significa? Os teus pecados voltaram para si. E eles tinham a fazer de tudo para que o bode não voltasse. Versículo 23. Depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia vestido quando entrar no santuário, e ali as deixará. Lembra-se daquele vestido branco que ele usou? Deve despir agora. Versículo 24. E banhará a sua carne em água no lugar santo e vestirá as suas vestes. Então sairá e preparará o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Aqui ele muda as suas vestes que usara naquelas atividades. Depois de enviar o bode
de Azazel. Então todos os pecados já estão cobertos e ele remove os seus vestidos. Eles recolhem esses vestidos e guardam, e brevemente haverá festival das luzes. Eles colocam grandes tochas ao redor do templo e por causa da mistura daquele azeite, esses vestes queimam. E aquele queimar dos pecados é a celebração de grande alegria. Durante o tempo de Jesus, é o relato que temos em João capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9. E estão a celebrar esta festa da luz. Enquanto estão a fazer isso, e de repente traz esta mulher que a pegaram no pecado de adultério a Jesus. E o que Jesus faz? Ele liberta ela dos seus pecados. E ele diz: eu sou a luz do mundo. No capítulo 9, anda e vê um homem cego desde a nascença. E antes de abrir os seus olhos, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Enquanto há esta celebração do Festival das Luzes, toda noite está bem iluminado. Não apenas no templo, todo o canto da cidade há aquela luz, aquela grande tocha. Depois de todo o pecado arder, tem mais luz e tem celebração. É isso que isso significa. Versículo 25 diz: também queimará a gordura da oferta pela expiação do pecado sobre o altar. Acontece, o sangue foi recolhido do bode morto, mas o corpo ainda está ali, está telado. Se deve tomar a gordura para a oferta no altar de sacrifícios. Agora começa a cheirar bem. Assim tiravam as gorduras. Então, aquele que vai deixar o bode a Azazel, ou seja, o bode emissário, no versículo 26, aquele que tiver levado o bode, que era bode emissário, lavará as suas vestes e banhará a sua carne em água e depois entrará no arraial. Ao levar para o deserto, ele tinha que subir num pico da montanha e lançar, ter certeza que é quebrado em pedaços para não voltar. E foi isto que fizeram a Jesus. Fizeram de tudo para garantir que ele estava morto, estava quebrado em pedaços. E isto é feito passo a passo. Colocar aquela corda de escarlata na pedra, colocar a corda nos chifres do bode e levantar com duas patas, assim como ele está a fazer, e deixar cair. Versículo 27 e 28. Mas o novilho e o bode da oferta pela expiação do pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial, porém as suas peles, a sua carne e o seu esterco queimarão com fogo. E aquele que os queimar lavará as suas vestes e banhará a sua carne em água, e depois entrará no arraial. No lugar santo, o sumo sacerdote oferece o incenso, o sacrifício do incenso, faz orações e acende as lâmpadas. No início ele faz isso e no final ele faz isto. Quantas vezes o sumo sacerdote entrou no Santo dos Santos até então? Ele entrou 3 vezes até então. A primeira vez tinha que trazer o fogo e fazer o fumo, ou fazer a nuvem. A segunda vez deveria trazer o sangue do novilho. A terceira vez deveria trazer o sangue do bode. Pensam os estudiosos e a tradição judaica que o sumo sacerdote
volta para o Santo dos Santos, porque deixou a pá lá, aquelas todas coisas, e pensa-se que ele volta para limpar. Você fez tudo quanto é necessário e deve se limpar e manter tudo de novo em ordem. Quem pode entrar lá? Só o sumo sacerdote pode entrar lá. Então é ele que vai organizar, vai limpar, vai refazer tudo em ordem. E esta deve ser a quarta vez. Depois de tudo isso, deve-se lavar e colocar aqueles vestes, são sacerdotes normais, e aí lava as mãos e os pés, e coloca as suas vestes normais e volta para casa. Todos os outros sacerdotes lhe seguem e tem um grande banquete de alegria. Por quê? Porque todos os seus pecados foram lavados. É assim que deveriam ser os nossos cultos de adoração. Entramos com corações amargosos ou pesados, mas ao sair deveríamos estar aliviados e deveríamos estar a celebrar. É esse o alvo das nossas comunhões. Os nossos encontros é para comunhão e celebração. Nós adoramos e celebramos a Deus que tirou de nós os nossos pecados. Que os nossos cultos tornem algo que Deus reconheça e que Deus se agrada deles. E seja algo que nós também possamos celebrar. Algo pelo qual possamos agradecer a Deus. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, te agradecemos por nos dar o tempo de pensar na verdadeira adoração, aonde os nossos pecados são expiados e o teu nome é glorificado. Nosso Pai, nós revisamos o processo de expiação e que são muitos processos e muito sangue. Quão mais trabalho é aquele? Mas por causa do sangue de Jesus, como diz o Hebreus capítulo 9, todos esses processamentos do Testamento estão completos e cumpridos, assim como consumados. Tudo uma vez por todos, através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Agradecemos por permitir que possamos te adorar livremente. E sempre que te adoramos, os nossos pecados são perdoados. E sempre que nos apresentamos, nos aproximamos do Senhor, te agradecemos tanto por nos permitir este privilégio de crer em Jesus Cristo. Ajuda-nos para te adorar com todo o nosso coração, todas as nossas almas e a inteireza da nossa mentalidade e os nossos corpos. Nosso Pai, permita que possamos te render tudo. Cada parte das nossas vidas e das nossas famílias sejam tocados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Pai, por favor, perdoa-nos se por acaso não lhe adoramos condignamente, se de alguma forma fomos desrespeitosos para si. Pai, permita que possamos te adorar de uma forma propícia, espiritualmente e fisicamente. Muito obrigado. Obrigado pela sua graça. Em nome de Jesus oramos. Amém.